Ei, me fala uma coisa, existe uma promessa na Bíblia que nós seríamos curados de toda doença? Será que na cruz do Calvário Jesus levou todas as nossas enfermidades? Será que é bíblico nós pegarmos o óleo e orarmos sobre um doente para ele ser curado? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema As Promessas de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui tem um botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana temos vídeo novo no nosso canal. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando nós postarmos algo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Vamos lá? Lição de número 6, que tem como título A Promessa de Cura Divina. Afinal de contas, existe uma promessa dentro da Bíblia onde me garante que eu terei as minhas doenças saradas, curadas. Isso é bíblico? Isso é uma promessa? Será que na cruz do Calvário Jesus prometeu e garantiu que ele levaria e que ele levou todas as nossas enfermidades? Será que eu posso pegar o óleo da unção, colocar na minha mão, colocar na cabeça de uma pessoa e orar, e após essa oração, através do óleo da unção, ele será realmente curado? É isso que nós vamos falar um pouquinho sobre a realidade da cura divina. O que você precisa entender é o seguinte, que existe sim uma promessa de cura de enfermidades. A Bíblia está repleta de promessas e, além disso, está repleta de histórias de pessoas que tiveram doenças e foram curadas. Então, a primeira coisa que você precisa anotar aí é o seguinte, que existe sim a promessa de cura divina, mas ele vai curar todas as pessoas? Será que realmente todas as doenças precisam ser curadas? Então nós já definimos pela história bíblica e pelos exemplos bíblicos de que existe sim promessas de curas divinas. Se nós olharmos na Bíblia Sagrada, isso começa lá no Êxodo capítulo 15, onde Deus promete ser o Jeová Rafá, o Deus que cura. O povo estava no deserto e Deus prometeu que ele seria o seu médico. Se nós olharmos em todo o Velho Testamento, nós vamos encontrar os profetas ressuscitando mortos, curando enfermidades. No Velho Testamento, ou no Primeiro Testamento, está repleto de texto que nos garante, que nos inspira a crer que os homens de Deus oravam e Deus curava as pessoas. Ora, se isso foi algo notório no Antigo Testamento, e se nós olharmos nas páginas do Novo Testamento, as páginas do Novo Testamento também nos atestam que Jesus curou enfermidades. Por exemplo, nós temos em Mateus capítulo 8, Jesus curando a sogra de quem? De Pedro. Dizem que Pedro foi o primeiro papa, mas ele era casado, porque ele tinha uma sogra. E Jesus foi tão bondoso que Jesus não matou a sogra, que Jesus não amaldiçoou a sogra. Jesus curou a sogra de Pedro. Temos repletos e repletos de textos, Jesus curando enfermos, expulsando demônios, ou seja, fica muito nítido nas páginas do Novo Testamento, quando eu olho para a história de Jesus, que Jesus curou enfermidades. Lembra daquela mulher com fluxo de sangue?
Jesus curou aquela mulher. Depois que Jesus morre, quem é que começou a curar outras pessoas? Os seus discípulos. Por quê? Foi promessa do próprio Senhor Jesus Cristo, que após a morte dele, nós, os seus discípulos, faria obras que ele fez e maiores do que o próprio Cristo. Você lembra em Atos capítulo 3, Pedro e João estavam indo orar, o que eles encontraram na porta da igreja? Um aleijado. Ele pede uma esmola, eles não tinham dinheiro, e o que eles tinham? Jesus. E quando eles entregam Jesus e ele pede para aquele homem levantar, em nome de Jesus, a Bíblia diz que aquele homem pula, aquele homem salta, e acontece o quê? A primeira cura após o Pentecoste, ou seja, nas páginas do Novo Testamento está repleto de histórias que testa a promessa de cura de enfermidades. Então, a cura de doenças é algo bíblico. Eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero agradecer, meus queridos, todos vocês que entraram realmente simplesmente numa oração religiosa, mas que entraram numa guerra comigo. Eu quero agradecer a Deus porque há mais de 30 dias, ou quase 30 dias, eu passei uma das piores lutas da minha existência. Eu lembro que teve uma aula que o meu telefone não parava, eu não conseguia também me concentrar, a minha mente ficou um pouco desconcertada porque eu recebi uma das piores notícias da minha existência. E eu pedi para vocês orarem. E foi uma das primeiras vezes que eu entendi o poder da intercessão. Então eu quero aqui compartilhar com vocês que entraram nessa luta comigo, as irmãs do Círculo de Orações, os irmãos, os pastores, os obreiros, todos vocês que abraçaram essa causa comigo. Eu recebi inúmeras, dezenas de mensagens de apoio. Pastor, estou com vocês e realmente nós recebemos a bênção de Deus. Realmente Deus interviu na nossa história. Eu recebi um telefonema numa madrugada e esse telefonema me desconcertou. Foi o pior telefonema que eu recebi em toda a minha história. Esse telefonema me tirou o chão. Esse telefonema realmente me abateu. Esse telefonema realmente, ele mudou a minha história, mudou a minha maneira de relacionar com Deus, a maneira de olhar para a Bíblia, a maneira de eu olhar para vocês, a maneira de olhar para o outro ser humano. Foram realmente dias agonizante. Foram dias que eu fiquei realmente sem trabalhar. Eu ia para o meu trabalho, para a minha empresa, eu não conseguia ligar uma máquina. Eu só ficava orando, clamando, pedindo para que o céu intercedesse em meu favor. E hoje eu posso estar aqui, hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês. Meu muito obrigado. Obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã, obrigado você que tirou um tempo, ou você que entrou realmente em uma guerra constante pela minha vida, por aquilo que eu pedi para vocês, tá? Eu quero declarar, eu quero confessar, eu quero testemunhar que eu recebi a bênção. Eu quero que vocês entendam que o espírito da morte, ele foi rompido, ele foi quebrado dentro da minha casa. Eu quero testemunhar que realmente as orações de vocês foram ouvidas. Nós temos realmente um Pai, nós temos um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, nós temos o poder da intercessão, o poder da igreja. Quando nós clamamos, Deus responde. Então, meu muito obrigado vocês que entraram nessa guerra comigo, que realmente Deus nos deu a vitória. Hoje eu posso cantar o hino da vitória. Eu não posso falar com vocês que eu estou bem emocionalmente, que eu estou realmente sarado. Ainda eu tenho relapso, eu tenho
impacto, que a notícia foi realmente assim destruidora. O que eu recebi, eu não desejo para o meu pior inimigo. Embora Segantin não tenha inimigo, mas se eu tivesse inimigo, eu não desejaria nem para um cachorro, para ninguém eu desejo o que eu passei. Mas, meu muito obrigado. Baruch Hashem Meller Haolam. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado pela tua oração, obrigado pela tua intercessão, obrigado porque você entrou comigo nessa guerra e você faz parte dessa vitória. A minha alegria, você pode ter certeza que é a alegria de vocês. Meu muito obrigado e eu espero nunca mais passar por essa luta terrível que eu passei. Que o Eterno continue realmente abençoando a vida de cada um de vocês que entraram nessa guerra comigo. Tópico primeiro, a promessa bíblica da cura divina. Ponto 1, a promessa messiânica de Isaías. Isaías 53, existe uma promessa no capítulo 53, verso 1, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como um renovo, de repente, ou perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, beleza nenhuma havíamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondia o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, verso 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito de Deus e oprimido do Eterno. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui existe uma profecia do nosso Messias sofredor. Você precisa entender que Isaías 53 narra o Messias sofredor e a sua obra completa. É claro que em Isaías 53, o Messias completo, ele garantiria a salvação do meu corpo, da minha alma e do meu espírito para quem é tricotômico. Para quem é dicotômico, Isaías 53, ele garante a salvação completa da parte imaterial e da parte material do ser humano. O que você precisa entender é que Isaías 53 trata de algo espiritual, da salvação do ser humano, a garantia. Por que a salvação? O que é salvação? Em Isaías 53, ele garante no mínimo 3 coisas para nós. Primeiro, a salvação. O que é salvação? A mudança do nosso destino. Nós estávamos indo para o inferno. Então o Messias veio mudar, veio converter o meu, o teu, o nosso destino. Qual? O nosso destino era um destino de perdição. Ele veio e mudou. Então a salvação é uma mudança de destino. E a cura, basicamente, é 2 estilos de cura. Qual? A emocional e a física. Então nós precisamos entender que em Isaías 53, existe sim a cura emocional e a cura física. Por quê? Porque o Salvador, ele é completo. Ele veio nos salvar completamente. Todo o efeito do pecado, ele veio neutralizar pelo poder da cruz. É isso que você precisa entender, que Isaías 53 está narrando um Salvador que tem o poder de mudar por completo a nossa história, tanto eterna, tanto na eternidade, quanto nesse período que nós vivêssemos aqui no planeta Terra. Aí eu entro no ponto de número 2, o cumprimento profético do ministério de Jesus. Por exemplo, quando Jesus cura a sogra de Pedro, ele está se revelando como o Messias. A sua obra, ela é completa. Quando Jesus cura ou quando ele expulsa os demônios e ele cura
todos os enfermos, ele está atestando a veracidade do seu ministério. Ele está mostrando para nós que ele realmente é o Messias Salvador, que ele é aquele homem completo, que ele é aquele homem cheio. Quando o texto sagrado diz que ele está curando, está atestando a sua profecia de Isaías 53. Ou seja, o Cristo realmente ele veio para nos curar. Ele veio para exercer esse santo ministério. Aí eu entro no ponto 3. Os ministros são chamados a orar e a ungir os enfermos. Aí, se Cristo curou, nós também iríamos curar. Mas aqui eu quero abrir um parênteses. Qual? Primeiro, é proibido na Bíblia eu pegar o óleo e curar uma pessoa com o óleo. Fábio, mas o que está escrito na carta de Tiago? Vamos ler Tiago capítulo 5 e o verso 13? Porque você pode estar pensando, não, o Fábio falou a pior besteira. Vamos ler o texto? Vamos ver o que a Bíblia diz? Olha o que diz Tiago 5, verso 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Então essa é a primeira ordem. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vocês doente? Olha a instrução. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Vamos parar aqui. Fábio, a Bíblia manda pegar o óleo e ungir o doente. Não, espera. O texto não está falando isso, mas está escrito, calma. Olha o que diz o texto. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Primeiro ponto. O que eles vão fazer? O que a liderança vai fazer? Orar sobre ele. Depois você pega o óleo e passa nele em nome do Senhor. A Bíblia está me informando duas coisas. Primeiro, o que vai salvar o doente não é o óleo, é a oração. Olha o que diz o verso 15. E a oração da fé salvará o doente. O texto não me diz e não afirma que com o passar do óleo ele ficará são em nome de Jesus. Ou seja, o óleo aqui não é para curar o doente em nome do Senhor, mas é uma espécie de remédio. A junção aqui é o seguinte: se alguém estiver doente, ore, mas não despreze a medicina. Não despreze os recursos naturais que você tem nesse momento. Se fosse hoje, é o seguinte: ore, mas tome aspirina. Ore, mas tome amoxicilina. Ore, mas toma aquela pomadinha ou passa aquela pomada. A ideia é ore em nome do Senhor, mas não despreze os recursos da medicina e quando você for fazer uso dos remédios da medicina, faça isso em nome do Senhor. Por quê? Porque a oração da fé pode salvar o doente. A ideia aqui não é que o óleo vai salvar, porque hoje a igreja mistificou o óleo. Alguém está doente? Pega o óleo aí, pega o óleo. Parece que você lambuzar a mão e colocar na pessoa vai resolver o problema. O problema não será resolvido com o óleo, mas com a oração. Deixa eu contar uma experiência para vocês. O meu filho mais velho, hoje tem 25 anos, que ele mora no Brasil, ele estava doente. Não é que ele estava doente, ele estava com um negocinho lá, e o corpo dele apareceu um monte de... Eu não sei o que é, eu vou falar que era tipo assim... Não era birruga, mas vamos falar que era tipo umas birrugas. Começou a aparecer um monte de birruguinha no corpo dele, e aquilo incomodava ele. Nós se levou no médico e nada dava certo, tal. Um dia eu estava em casa, o que eu fiz? Eu peguei óleo de cozinha, lambuzei a mão, coloquei a mão e comecei a orar para ele
e no outro dia ele levantou com o seu corpo sarado. Presta atenção no que eu vou te dizer. Então quer dizer que eu vou parar de usar o óleo, tá? O óleo da unção, e vou começar a usar o óleo soja, o óleo de cozinha? Não! Aquilo foi uma experiência naquele momento que eu passei no corpo dele para que ele entendesse o poder da oração. Mas quem curou ele não foi o óleo. Quem curou ele foi o Senhor Jesus. Quem curou ele foi a oração da fé. Então o que Tiago está querendo dizer aqui? Use a sua fé, mas não despreze os recursos daquele momento em que você está vivendo. Se fosse hoje, não seria o óleo, seria outros elementos, uma pomada, um remédio, sei lá, qualquer coisa que fosse usado para melhorar, que estivesse disponível na medicina, poderia ser usado. Então a questão não está no óleo, a questão está na oração. Vocês entenderam o texto de Tiago? Está muito bem claro o texto, está muito bem especificado. O poder não está no óleo, o poder está na oração. Tópico segundo, a origem e consequências das doenças no mundo. Ponto 1, a origem das doenças no Éden. Qual é a origem das doenças? É o pecado. Antes do pecado, o homem não ficava doente. Quando o homem peca, o que acontece? A dor começa a acontecer em quem? Em Adão e Eva. Em Eva, o que Deus disse? Multiplicarei a tua dor do teu parto. Você vai ter filhos com dor. E para Adão? Agora você trabalhava e não suava. Você vai trabalhar e vai se cansar. A dor foi instalada nesse momento. Isso não significa que é doença. Presta atenção. A origem da doença é o pecado. Eu não estou falando que com a gravidez de Eva isso era uma doença. Gravidez é bênção. Gravidez é geração. Antes do pecado, dá-se a entender que Eva já tinha filhos antes do pecado. Por quê? Porque o texto diz que Eva daria luz a partir de agora com dor. É essa a ideia que nós temos no texto. É essa a impressão. Mas se você não acreditar nisso, não tem problema nenhum, porque isso não muda a salvação de ninguém. Mas o que você precisa acreditar é o seguinte, que a partir daquele dia que Adão e Eva pecaram, filhos somente com dor. Somente com dor. Ainda mais naquela época que era parto normal. Se mulher já sente dor na cesárea, imagina no parto normal. Então, naquele dia, a partir daquele dia, Eva teria dor. Isso é um exemplo do quê? Do pecado. O exemplo de Adão, trabalho é bênção. Trabalho não é maldição, só para os preguiçosos. Trabalho enobrece o ser humano. Por que nós estamos aqui? Por causa do trabalho. Por que você está com o iPhone, com o celular? Porque você está com o notebook, você está com o seu computador, com a internet? Porque é o trabalho do homem. Trabalho do homem dignifica o ser humano e abençoa outras pessoas. Isso é bênção, isso é benéfico. Mas a dor, o sofrimento que o trabalho causou após o trabalho, isso é por causa do pecado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe qual foi a primeira cura na Bíblia? A primeira vez que Deus cura uma pessoa. Gênesis capítulo 20, verso 17. Deus curando Abimeleque. Deus cura Abimeleque através de Abraão. E a primeira vez que Deus se apresenta como médico está em Êxodo, capítulo 15, verso 22, que o povo estava no deserto e Deus se apresenta como médico. Ponto segundo, as consequências do advento da doença. Vocês sabem que o pecado afetou todas as áreas da vida, todas, emocional, financeira, familiar, o nosso corpo. Porque o papito aqui, ó, já tô com carinha de 60 anos quase. Olha que interessante. Daqui um mês eu vou completar, vou revelar para vocês. Revelo ou não revelo? Revelo. Eu vou completar
45 anos. Quando eu comecei no YouTube, eu era mais novo. Hoje, eu já estou envelhecendo, ó. Já tem ruga, pé de galinha, já tem toda, a mente, a testa franzida. Ou seja, eu estou me enrugando, eu estou envelhecendo. Adão, por exemplo, viveu 930 anos. Na época de Noé, o tempo de vida reduziu para 120. E já nos Salmos, os Salmos diz que a nossa vida dura em média 70 anos. Se passar disso, é cansado e engodo. Olha que interessante, o pecado afetou a nossa vida. E deixa eu falar algo poderoso para vocês. Vocês sabiam que nós fomos criados no Éden para nunca morrermos e envelhecermos? É interessante. Esse corpo, ele foi criado para viver eternamente nessa terra. Me responda uma coisa, se Adão não tivesse pecado, nós não estaríamos envelhecendo, nós não morreríamos. Então a dedução é, se Adão não pecasse, nós seríamos eternos. Nós não passaríamos pela morte. Então, esse corpo foi criado para nunca morrer. Por isso que nós vamos passar pela glorificação. O que é a glorificação? O pecado vai ser extirpado, eliminado da minha existência. Por isso que nós voltaremos a ter o corpo que Adão tinha lá no Éden. Adão era do meu jeito, era do seu jeito. Tinha 2 olhos, o narizinho, a boquinha, ele tinha a mãozinha, ele tinha o pé, ele era um ser humano. Eva era uma mulher, Adão era um homem. Do jeito que nós somos, Adão era. A diferença é que ele não tinha o pecado. E o pecado faz toda a diferença na nossa existência. Então, o pecado, ele afetou por completo todas as áreas da nossa vida, inclusive a nossa idade e o nosso envelhecimento. Ponto 3, a proliferação do pecado. Eu entendo que, a proliferação de doenças. Eu entendo que as doenças é uma evolução do pecado e também uma má administração da nossa própria vida. Então o pecado é uma evolução, ou a doença é uma evolução do pecado e também uma má administração das nossas vidas. Tinha muitas doenças que não existiam anos atrás. Hoje existe. Por exemplo, algo que não existia e hoje existe. A AIDS. Ela não existia. Mas na década de 90, ela entra no mundo. Existiam algumas doenças que não existiam, mas passam a existir. Covid-19 não existia, passou a existir. Muitas doenças, por exemplo, que tinha no Brasil, foram praticamente erradicadas. Por exemplo, o sarampo. Com as vacinas, não existe, ou quase não existe, é raro essas doenças. Então você consegue entender que as doenças é uma evolução do pecado, mas também ela é uma má administração da nossa existência. Existem algumas doenças que elas são psicossomáticas, mas também são hereditárias, faz parte do ser humano. Por exemplo, o câncer. Existe uma pesquisa na Universidade de São Paulo, na USP, de que mais de 90% dos cânceres é afetado pela mente, pelo nível de estresse, pelo tempo que você tem. Você quer ver uma coisa? Quem conhece o Dr. Ray? Aquele bonitão, aquele que fala meio... Ele é brasileiro, diz que nasceu nos Estados Unidos, mas ele fala meio assim, gringo, misturado com português, ele é todo bonitão, charmosão, cabelinho do lado. O Dr. Ray. O Dr. Ray, ele tem 63 anos, parece que eu tenho 63 e parece que o Dr. Ray tem 20 anos. O cara tá em pinto, o cara tá novinho em folha, né? Ele tem 63 anos e ele descobriu um câncer. E aí ele vai falar justamente sobre isso, que a doença que ele tem hoje, o câncer que ele tem hoje, foi causado pelo nível de estresse.
O que isso significa? Significa que doenças são causadas por dois motivos. Quais? A evolução do pecado e a má gestão da nossa vida. Então, por isso que nós precisamos também cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente. Eu preciso cuidar da nossa mente. Nós, cristãos, não estamos dando razão e crédito para a nossa mente. Tem muitas doenças que são psicossomáticas. São muitas doenças que nascem na mente e expressam no corpo. Ou o corpo reflete essas doenças. Então, câncer, depressão, tem muitas outras doenças que são adquiridas pelo nervosismo, pelo estresse do dia a dia, pelo você ficar ansioso pelo dia de amanhã, ou ficar remoendo coisas do passado, a depressão, e você vai se envolvendo com isso e você vai adoecendo. Então, olha que interessante, o que eu aprendo aqui? Eu preciso orar e ir ao médico. Orar e ir ao médico são coisas espirituais. Por que espiritual? Se eu sou espiritual, eu pratico coisas espirituais. E ir no médico também é algo espiritual, porque a gente humaniza as coisas. Se eu sou um ser espiritual, como o dinheiro é algo espiritual, como ir ao médico é algo espiritual. Eu amo muito a cultura judaica e os judeus, eles agradecem a Deus por todas as coisas que acontecem para ele. Por exemplo, quando eles vão ao banheiro urinar ou fazer o número 2 que você conhece, ou obrar, olha que palavra chique. Você vai urinar ou você vai obrar no banheiro. Se eu estivesse aqui em casa, eu ia falar outra coisa para você, né? Mas você vai obrar no banheiro. Eles agradecem a Deus. Por quê? Se esses dois orifícios estivessem tampados, você morreria. Você precisaria de intervenção médica. Então eles agradecem a Deus por essas coisas que nós não valorizamos, não percebemos, mas eles oram agradecendo a Deus por esse tipo de coisa. Porque se isso não estivesse funcionando na sua normalidade, eles precisariam de intervenção médica. Tópico terceiro, Jesus Cristo cura sim. Ele cura. Eu sou prova disso. Temos provas de que Jesus cura. Ele continua curando. É claro que salvação não depende de cura. Se ele te salvar, ele não precisa curar você. A sua salvação independe do ato da cura, mas negligenciar cura divina é antibíblico. E é claro que eu não posso basear a minha fé, o meu cristianismo, a minha crença na cura. Se ele não curou, ele não é Deus. Se ele não curou, ele não é fiel. Se ele não curou, ele não fez isso. Se ele não curou, eu vou sair da igreja. Não, espera. Por quê? Olha o ponto 1, a cura divina faz parte dos planos de Deus. No deserto, tinha 3 milhões de judeus, com mulheres, crianças, e lá eles não tinham clínicas, eles não tinham hospitais, eles não tinham pronto-socorro, não tinha UPAs, não tinha nenhum centro médico perto. Quem curava eles? Quem que era o socorrista, o plantonista, o enfermeiro, aquele que dava anestesia? Era o próprio Deus. Então, no deserto, quando ele ficou 40 anos no deserto, eles tinham um médico que curava eles. Eles tinham um ser que interferia na saúde daqueles homens. Então, eu preciso entender que a cura faz sim parte do plano de Deus. Eu não estou exaltando a cura, não estou colocando ela acima de ou da salvação. Eu nunca orei por cura, por exemplo, na igreja, porque esse não é o meu ministério, mas eu acredito sim que existem homens e mulheres que têm esse santo ministério. Como eu tenho o ministério da palavra, existem pessoas que têm sim o ministério de orar por curas divinas. Sim, Fábio, me prova na Bíblia. Claro, abra sua Bíblia aí, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12 e o verso de número 9. Primeira aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. Olha o que diz. Aqui
está o texto onde o Espírito Santo vai ministrar os dons para as igrejas ou para as pessoas. E olha o verso 9. Há outro pelo mesmo Espírito o dom da fé. Há outro pelo mesmo Espírito o dom de curar. Não é dom de curar. Na sua Bíblia, presta atenção, está no plural. A palavra que não é dom de curar, é dons de curar. É o único dom, é a única atividade, a cura, que recebe no plural é a cura. Não é o dom da cura, mas é os dons de curar. Fábio, por quê? Todos os dom está no singular e o dom de curar está no plural. Ou seja, a obra de cura está no plural. É os dons de curar. Presta atenção, existem várias interpretações, eu gosto muito de uma interpretação que acredita na seguinte forma. Como existem várias doenças, o dom, ele é diversificado. Porque o que é dom? É presente, é uma dádiva. Ele me entrega o dom da palavra. Eu recebi o dom da palavra. Eu recebi o dom da ciência. Pronto, esse dom foi me dado. Está no singular. Os dons de curar, muitos intérpretes vão acreditar que são pessoas que recebem uma capacitação para orar e para curar especificamente grupos de doenças. Outros vão dizer o seguinte: com o perpassar do tempo, Deus vai criando, como as doenças vão evoluindo, umas doenças vão saindo, outras doenças vão aparecendo, essas pessoas recebem esse dom para curar as doenças evolutivas e da sua época. Eu prefiro acreditar que são pessoas que recebem dons para curar grupos de doenças específicas. Ou seja, é um dom. Se é um dom, eu não questiono. É claro que a minha fé não está baseada nisso. Eu posso morrer com uma doença. Eu vou morrer acreditando que ele me salvou. Eu não preciso ser curado para atestar a minha salvação. Eu não preciso ver uma cura para entender que Deus está confirmando a salvação. Porque a salvação é um ato de crer. A Bíblia diz, aquele que crê, aquele que confessa com os seus lábios que Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos e aceitou ele no seu coração, você foi salvo. Salvação independe de qualquer outra coisa. Se eu recebo uma cura ou não recebo uma cura. Então isso não autentifica a minha salvação. A cura, ela é uma promessa de Deus. Está no texto sagrado. Então eu preciso entender que Jesus continua curando sim. Ponto 2. Jesus cura. Olha que interessante. Deus não tem a obrigação de curar tudo e nem todos. Por quê? Senão a morte não existiria. Se Deus tivesse a obrigação de curar, e se Deus curasse tudo e todos, a morte não existiria. Então eu poderia rasgar Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Pronto. O que nós ganhamos com o pecado? A morte. A morte é a paga. Você não trabalha 30 dias e depois recebe o seu salário no final do mês? É a mesma coisa. O que nós recebemos por nós termos pecado? A morte. A morte é a paga do nosso pecado. Se todos os pecados destituídos estamos da glória de Deus, a nossa paga, o nosso prêmio, o nosso presente, o que foi? Não é um presente, na verdade, né? Porque presente é aquilo que você não merece, mas você recebe, né? Ou seja, literalmente foi a paga, foi o salário, foi a recompensa de uma atividade, foi a morte. Então, eu entendo o seguinte, que Deus não tem a obrigação de curar tudo e nem todos, senão a morte, ela não teria sentido. Mas ele cura sim. Fabio, como que eu sei se essa doença é para a glória de Deus
ou realmente Deus não vai me curar? Só tem um jeito de você descobrir, você orando. Você tem que orar. Se ele quiser, ele vai fazer. Se ele não fazer, ou se ele não curar, presta atenção. Isso não é falta de fé. Fabio, eu orei, Deus não fez. Não foi falta de fé. Presta atenção no que eu vou te dizer. A cura, ela independe disso daí. Ela independe. Ou seja, não é porque eu não tive fé, Deus não curou, não. Se acontecer, é porque Deus quis. Se não acontecer, é porque Deus não quis. Depende exclusivamente dele. O que eu quero que você entenda é o seguinte, Fabio, então eu vou orar sem fé? Não, não estou falando isso. Claro, a Bíblia diz que para eu chegar diante dele, eu preciso crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando eu me refiro à fé, é a fé de ser curado. Ou seja, eu orei tanto pela minha mãe e ela morreu de câncer, porque eu não tive fé suficiente. Calma, espera. Se fosse assim, todo mundo não existiria a morte. Nós ficaríamos para a semente. A morte seria abolida. Porque todo mundo vai com confiança, vai acreditando. O que você precisa entender é que existe um soberano e a oração, eu oro pedindo para que Deus faça a sua vontade. E se for da vontade dele, ele vai fazer. Se não for, ele não vai fazer. E o que eu faço? Eu me desespero? Eu me culpo? Eu me julgo? Eu me puno? Não, eu glorifico porque existe um Deus que é soberano. Eu glorifico que existe um Deus que está no controle absoluto da minha existência. Eu preciso acreditar que ele cura, mas se ele não curar, não se culpa, não se julgue, não se menospreze, não se inferiorize. Por quê? Você é amado, você é amada, Deus te escolheu, Deus te salvou. Ou seja, aquela vida não dependeu exclusivamente de si. Porque existe uma coisa chamada graça. Quando eu não consigo alcançar, a graça me alcança. A graça faz. Eu preciso entender isso daí. Aí eu entro no ponto 13. O que podemos fazer para receber a cura divina? No mínimo, 3 coisas. Primeiro, acreditar. Eu preciso acreditar. Se vai acontecer uma outra história, eu preciso acreditar. Segundo, peça ajuda, que na Bíblia, na tradição bíblica, isso chama intercessão. Foi o que eu fiz. Eu não pedi ajuda para vocês. A igreja no Brasil não ficou orando. Dezenas de pessoas não ficou orando. Nos Estados Unidos teve um mover aqui na nossa igreja, pelos meus pastores, orando. Vocês conseguem entender? Crer, se vai acontecer a outra história. Segundo, intercede, pede ajuda. Pede para pessoas interceder. Uma coisa que você não pode fazer é acreditar que o óleo vai te ajudar. Não coloca a sua fé no óleo, não coloca a sua fé em nada, em nenhum instrumento, a não ser a tua fé e os recursos desta vida. E para terminar, você precisa perseverar. Enquanto não acontecer o milagre, não pare de clamar. Porque eu aprendi uma coisa durante esse mês. Eu tenho um pai. Aquele hino marcou. Esses dias uma irmã escreveu, aqui alguém escreveu que eu comentei esse louvor, eu não sabia o nome dela, mas é Valesca. A nossa irmã Valesca, ela tem um hino fenomenal. Eu tenho um pai. E o pai, ele não quer a sua religiosidade, o pai não quer saber o terno que você está usando, o pai não quer saber a sandália que você está usando, as suas palavras, ele não quer formalidade, ele quer intimidade. Enquanto o céu não te responder, não pare. Enquanto não morrer, ou enquanto não ser curado, não pare. É o poder da intercessão, é o poder da perseverança. Eu devo perseverar até. A locução até não significa quando vai acontecer, mas se acontecer, eu estou aqui para glorificar.
Mas se não acontecer, eu estou aqui para entender que o Senhor está no controle da nossa história. Então a cura não é algo que define a minha fé, não define a minha salvação, mas eu preciso acreditar que existe cura para os nossos dias. E isso precisa ser exercitado. Eu quero só abrir um parênteses aqui. Eu não estou defendendo, mas teve aquele caso do Pablo Marçal, onde ele orou por uma mulher cadeirante. E aqui eu não defendo o Pablo Marçal, mas aqui eu preciso defender ele. Se você é um cristão, se você é um crente, alguém te pede oração, você nega a oração? Não, não. Você não nega oração. O problema daquele vídeo dele é que os haters começou a explorar uma outra ideia. Porque a exploração dos haters intimida eu e coloca na minha mente que eu não posso orar por pessoas. Porque a gente tem a ideia que quando a gente vai orar por pessoas, a pessoa tem que ser curada. Não! Eu não oro determinando cura, não. Eu oro pedindo para que Deus faça. E se Ele quiser, faça. E pedir, se for da vontade de Deus, não é falta de fé. Tem irmão que diz, não, se você for orar pedindo, Senhor, se for da tua vontade, cura essa pessoa agora. Mas se não for, faça segundo a tua vontade. Não, isso não é falta de fé. Porque parece que fé, eu determino, eu decreto, eu peço, enfermidade, vai embora agora, no nome de Jesus. Também vale essa oração. Mas o fato não é você determinar, ou o fato não é você pedir se for da vontade de Deus. O fato é você pedir, orar. Você pede para Ele. Por quê? Não está na sua alçada, não está na sua competência. O dever nós é orarmos. Se vai acontecer, é um outro detalhe. Então eu preciso entender que existe sim uma promessa de cura e exercita isso hoje mesmo. É isso mesmo. Se você ver alguém doente, pede para ele, eu posso orar por você? Não estou lhe garantindo cura, mas eu estou lhe pedindo, estou acreditando que eu sirvo um Deus que já curou milhões de pessoas e você pode ser mais uma pessoa alvo da sua misericórdia. E se Ele não te curar, Ele vai continuar sendo Deus da mesma forma. Não perca a oportunidade de exercitar a tua fé e exercitar as Sagradas Escrituras. Enquanto a gente continua te abençoando, te prosperando, te espero no próximo vídeo, querendo Deus.